Na província de Gansu, na atual Aliança Morim, algumas pessoas caminhavam no interior de suas imponentes construções e ficavam maravilhados com sua beleza local. Elas contemplam sua arquitetura e os jardins que adornam o palácio. Nos corredores de acesso, contrastando-se com a beleza imponente do local, o líder da seita, Rugon, um rechonchudo e simpático gordinho, caminha alegremente cantando em direção ao refeitório, onde há uma lauta mesa com uma variedade de comida, que está sendo oferecida a ele. Aquela variedade de pratos fazia o velho mestre Hu ficar ávido de fome e, seu desejo em degustar tudo, deixava seu corpo em frenesi. Sua euforia estomacal era tanta, que ao se acostar na poltrona, ela agitou como se possuísse vida própria. Calmamente, o velho mestre tenta relaxar e pede a cadeira para que pare, e que fique quieta. Possuindo um autocontrole inato aos grandes sábios, o rechonchudo mestre consente em seu domínio de si e, imediatamente, se indaga sobre qual alimento deveria iniciar. Já com os hashis nas mãos, ele tenta pegar uma fatia de carne de porco cozida, porém é interrompido subitamente, e uma voz feminina se identifica, dizendo se chamar Jaegal Rai. Mestre Hu, olhando de soslaio, continua a sua refeição e, perguntando, sem cerimônias, qual era o problema a ser relatado. A visitante prontamente respondeu que havia um assunto importante a comunicar, todavia, o velho líder respondeu que estava ocupado e que ela voltasse 2 horas depois. A jovem consente na decisão do mestre, mas, passado algum tempo, a jovem volta e saúda o velho líder da Aliança Morim, cumprimentando-o com os punhos. É possível identificar que essa jovem é a estrategista da Aliança Morim, e logo ao ficar de frente ao mestre, ele olha para a jovem e diz que está admirado por ela ainda não ter ido embora, e sentindo-se feliz com aquela presença, pede para que ela o acompanhe naquela refeição. A jovem Rai rejeita o convite, afirmando que iria engordar, mas o velho mestre Hu insiste. Apertando as bochechas, o líder fala, em tom jocoso, que ela deve ter mais bochechas para ser alguém charmosa. A jovem, sem palavras, apenas consente e diz que realmente ele é muito charmoso. O velho, ainda tentando dissuadir a jovem a mudar de ideia, continua a falar, de modo espirituoso, que ele ainda está em ótima forma. Contudo, Rai, sem graça, encara o velho e com seriedade nos olhos tenta balbuciar alguma coisa. Ela é interrompida novamente pelo ancião, que insiste em sua aparência, esperando que ela concordasse com ele. A jovem apenas olha e, abrindo a boca, tenta dizer algo, contudo, e não mais suportando aquela situação, Rai começa a rir descontroladamente. O velho também sorri e comenta com a pequena Rai que finalmente voltou a ser ela mesma. Ainda sobre o efeito do riso, a jovem diz que precisa contar algumas coisas incríveis, mas que voltará quando o líder terminar a refeição. Ele apenas consente e alisando a barba diz que Rai sempre fala aquilo, mas nunca sai, que por isso, ela deve continuar. A jovem se aproxima do mestre Hu e diz que há 2 notícias para ele, sendo uma boa e uma ruim. O velho, sem alterar sua rotina de alimentação, pede para começar com a boa notícia. A jovem estrategista diz que o rei da floresta obteve êxito na criação de vacas e elogiou as vacas fornecidas pelo rei da montanha. Com certa admiração, e com uma anca de carne sendo rasgada por seus dentes, o velho diz que o rei havia finalmente encontrado uma ocupação, algo no qual deve se dedicar plenamente. Em seguida, diz que ainda é cedo para se alegrar e que quer ouvir a notícia ruim. Jaegal diz que acabara de receber uma carta da filial de Rienon. E nela estava a informação de que o Santo da Espada havia começado a se movimentar em direção à Aliança Morim. O rechonchudo líder, com os hashis na boca, pensativamente comenta que, baseando-se pela rota e pela velocidade, o espadachim chegaria ao seu reino por volta de meio-dia do dia seguinte. O Santo da Espada é um poderoso espadachim, que muitas vezes foi chamado de o espadachim mais forte do mundo. Contudo, 10 anos antes, repentinamente, ele se ocultou, não sendo possível detectar seu paradeiro. Muitas pessoas acharam que essa atitude foi para cortar laços com o velho líder Jian Hu. Do mesmo modo que ocorreu seu sumiço, o espadachim retorna e desafia, para uma batalha, o líder da Aliança Morim, Mestre Hu. Jaegal, sentada à mesa com o rechonchudo glutão, pergunta o que ele irá fazer quando o Santo da Espada chegar. O velho,
presunçosamente, deglute sua refeição, saboreia por um instante, e, após ingerir tudo aquilo, seu estômago rosna vorazmente, com um semblante calmo e passivo, responde que obviamente ele iria fugir. A jovem Rai, incrédula pelo que acabara de ouvir, bradou com entusiasmo que aquilo era ridículo e que o ato de fugir seria 100 vezes mais degradante e humilhante do que ser esmagado pelo espadachim. O velho glutão, de modo bem despojado de preocupação, afirma que o Santo da Espada daria um excelente líder da aliança e que ele sente que chegou o momento de devolver o título de espadachim mais forte do mundo, e sem cerimônias, afirmou que já ocupar aquele posto de líder por muito tempo, 30 anos já era o suficiente. A jovem estrategista, mesmo sem acreditar no que ouvira de seu líder, pede para que ele lute, pois ela nunca viu suas técnicas nas artes marciais e que desde que ela era criança, só o ver comendo. O velho ouviu aquelas palavras e apenas indagou que parecia que a jovem Rai queria fazer seu funeral. Então, Jaegal Rai tenta animar o velho, dizendo que foi ele que expulsou todas as pessoas perversas da aliança, enviando todos para o submundo, como a seita do culto demoníaco do Santo Sangue Berserk, a seita do Imperador Fantasma do Vale Fantasma e a seita do Rei da Morte Demoníaca do Tibete. O velho líder, indiferente aos rogos da jovem, apenas diz que foi pura sorte. Assustada com aquela informação, Rai indaga novamente se a morte de todos daquelas seitas foi apenas por acaso. Com um olhar indiferente, o velho sorri e confirma que foi isso mesmo que ela falou. Com um olhar envergonhado, o velho pede para a jovem olhar para o seu corpo, pois naquele momento não se encontra em boa forma, e, somente em andar alguns passos, ele fica sem fôlego e cansado. Ele continua dizendo que precisa fugir naquela noite mesmo e que ela ficará responsável pelos eventos futuros. Sem entender as razões do velho líder abandonar a seita, a jovem Jaegal pergunta para onde o líder vai depois que fugir dali. Sem graça, Rai diz ao mestre que também vai se ausentar, talvez vá para a fazenda do Rei da Montanha, onde o Rei da Floresta está, ou talvez para o Mar do Norte, pois a fada mística, Yin, do Mar do Norte, a convidou para provar os deliciosos peixes rei. O velho, com o semblante decaído, lamenta aquela má sorte. A jovem continua falando que decorridos meio ano, ela irá procurar pelo velho líder. Ele, por sua vez, diz que aquilo que ela está fazendo é muito irritante. Jaegal continua dizendo que não se importa com o que o velho acha. O velho se assusta com a decisão daquela jovem, que continua indagando sobre a recusa de seu líder em lutar. O velho, resignado, assente com um grunhido, e em seguida, a jovem o encara e, assustada, chama-o de tio. O líder Hu pede para a sobrinha ficar quieta, pois está sentindo algumas vibrações inquietantes. Essas inquietudes estão vindo de fora, lá dos portões da cidade. Um homem, identificado como Muião, cruza os portões. Sentinelas que vigiavam a entrada, perguntam sobre o que havia ocorrido. Muião pede para avisar ao líder da aliança que a filial Ioná foi subjugada, foi derrubada pelo Santo da Espada. O homem ferido passa a narrar a carnificina que foi a passagem do Santo da Espada pela cidade. O espadachim matou todos, até mesmo os civis. Incrédulos pelo que ouviam, lhe perguntaram novamente para terem certeza do que ouviram. O homem respondeu apenas que não tinham tempo, pois o Santo da Espada estava se aproximando, e que outros espadachins como Shaolin e Wudan tentariam pará-lo, contudo, não é possível saber o que aconteceu com eles. Em seguida, todos gritaram que o líder da aliança deveria ser informado imediatamente. O ancião Hu, com os olhos compenetrados por aquela aura, percebeu tratar-se dos assassinatos cometidos pelo Santo da Espada. Mesmo sem entender o motivo, o velho ponderou que aquele espadachim era também conhecido por ser justo e respeitado por todos, e o motivo que o levara a cometer tais atos, só poderia ser um: o desvio de energia. Logo após fazer essa conclusão, o ancião franziu todo o rosto, expelindo aura por seus olhos e boca. Com o senho fechado, o líder da aliança afirma que precisará encontrar o Santo da Espada naquele exato momento. Uma aura escura se entumece por todo o ambiente, sobrepõe por toda a aliança mirim e invade todo o horizonte noturno. Rai brama por seu tio, protegendo-se daquela aura opressora. Do lado de fora, muitos se assustam com aquele evento, entretanto, um dos que ali estava, tranquiliza a todos e afirma tratar-se do líder da aliança e que deveriam ficar atentos, aguardando por ordens.
Um braço surge, empunhando uma espada envolta em uma aura escura e tenebrosa e, logo à frente, encontram-se alguns monges entoando algumas conjurações. O ancião, concentrado nos eventos que estão prestes a acontecer, identifica a técnica daquele espadachim, como os 108 arranjos Ahat do Shaolin. O velho rechonchudo abre os olhos e brada, dizendo que irá quebrar aquele arranjo e o tingir de sangue. Já Egal, assustada, pergunta ao seu tio o que ele está fazendo. O velho afirma que o santo da espada está com desvio de energia. Incrédula em ouvir o que seu tio acabara de falar, a jovem afirma ser impossível o santo da espada, um ser tão nobre, cair nesse tipo de desvio. O velho líder observa apreensivamente toda a comoção gerada e fala para si mesmo: santo da espada, por que você faria isso? Então, lembra-se de como eram amigos e caminhavam cordialmente por entre as cerejeiras. Então, Mestre Hu, decididamente, diz que agora ele deve sair para encontrar o Rei da Espada. Com um medo descomunal nos olhos, Rai pede ao tio que espere, mas, de súbito, numa explosão de força e velocidade, o ancião desaparece, deixando para trás apenas os espectros de sua presença. A jovem, assustada, contempla seu tio, subindo como um raio, indo ao encontro daquele espadachim. Raigal brama bem baixinho por seu tio, como se pressentisse algo terrível que está prestes a acontecer. Logo na entrada da cidade, ouvem-se vozes conclamando o santo da espada para recobrar a consciência. Por sua vez, esse jaz parado sob um amontoado de cadáveres mutilados e espalhados por todo o ambiente. As pessoas que o confrontavam ainda não compreendiam como aquele espadachim, sendo tão respeitado por toda a cidade de Jianghu, foi capaz de cometer tamanha atrocidade. Falavam entre si que o santo da espada possuía a personalidade mais nobre do mundo e, aquele ato, era hediondo demais para ser praticado por ele. Então, com os pés próximo à cabeça de uma das vítimas, o espadachim confirma que todos estão completamente certos. E ao falar isso, seu corpo emana uma aura densa e negra, e com um sorriso perverso nos lábios, ele reafirma que antes era humilde de verdade. Contudo, naquele momento de puro êxtase, sua ira se intensifica mais, pelo simples fato de lembrar do semblante do ancião líder, afirmando que ele era um gordo e patético ser, e que fez tudo aquilo que lhe apeteceu. E num vislumbre de eloquência, inquiriu sobre o velho ser considerado o homem mais forte do mundo, e que cuja soberba só o permitiu olhar para os outros com desdém. O espadachim continuou seu pensamento, indagando-se sobre a possibilidade do velho líder ainda se sentir triunfante por tê-lo expulsado. Em um lampejo de memória, o espadachim lembra-se de como foi subjugado pelo velho, de como o reverenciou e confirmou as palavras que o abjuraram. Era o semblante de um ser vencido, ante ao rosto égide de seu algoz. O santo da espada, estando em pé de frente ao verdugo, recebeu as palavras duras que ressoaram até em seus discípulos, que estavam de joelhos diante daquele carrasco. O velho, com olhar imponente e soberbo, toca o ombro do espadachim e, em um tom de deboche, afirma que ele não deveria considerar-se como santo da espada, pois não tinha a capacidade de empunhar nem mesmo uma vela. O espadachim reconheceu a superioridade do velho ancião e concordou com tais palavras, afirmando que iria procurar ser mais humilde e continuar no caminho da humildade para alcançar um patamar mais humilde ainda. Com o rosto decaído e semblante amargurado, o santo da espada reconheceu a diferença de seus níveis e que deveria realmente ser mais humilde. Contudo, seria isso mesmo verdade? Nesse momento, em uma profusa reação de seus sentimentos, o santo espadachim se auto-inquire: e o meu talento, e minhas habilidades, e numa explosão de energia, conclui: meus músculos, minha formação óssea, meu conhecimento, sabedoria e etiqueta podem ser comparadas ao ancião? O que ele realmente possui? Voltando em si, o velho espadachim, com a mão emanando uma aura negra e escarlate, afirma que ele é o santo da espada e irá ensinar aquele velho gordo e bastardo, Hu-Gon, o que realmente é humildade, fazendo-o ajoelhar diante de um ser superior. Em um ato frenético, cerra os punhos como se esmagasse seu contendor. Com uma energia imponente, ele reafirma ser o espadachim mais forte e o ser mais forte do mundo, e que todos irão adorá-lo, e se curvaram ante sua presença. Todos irão adorar os frutos de sua paciência, todos reconhecerão os dias de sofrimento que ele passou para superar aquele porco bastardo. Um monge,
que ouvia o discurso inflamado do espadachim, disse: Vamitaba, santo da espada, você não está bem mentalmente, como pode se aventurar nessa loucura e ir tão longe para alcançar objetivos tão fúteis? O espadachim aproxima-se do monge e desfere um golpe em seu rosto, mandando-o calar-se, pois o velho monge é apenas um estúpido coelho que só come vegetais. Apertando a boca do velho, ainda o questiona: viu, estou louco. O velho monge apenas geme sem poder falar uma única palavra. Com uma ira insana, o santo da espada lança o velho no chão, ocorrendo uma explosão que alumia todo o ambiente. O velho monge é amparado por seus prosélitos que o chamam Vabot: você está bem? Em seguida, o espadachim ainda brada que ninguém conseguirá pará-lo. Com um olhar ensandecido e um sorriso malévolo nos lábios, o santo segura sua lâmina nas mãos, berra, dizendo que ninguém sobreviverá. Os santos monges apenas contemplam a sandice do espadachim, que continua vociferando que com o poder esmagador que ele tem, destruirá tudo. As pessoas, assustadas, percebem que seu poder continua aumentando ainda mais. Como em uma erupção de poder, o santo da espada expele sua energia poderosa para todos os lados, rugindo e rindo tresloucadamente. De repente, ele brada em um urro ensurdecedor, dizendo: eu sou a pessoa mais forte do mundo. Inesperadamente, surge do céu uma luz branca, em tonalidades púrpura. Surge repentinamente e envolve o enlouquecido espadachim, que sem entender, tenta manter-se de pé, procurando saber o que havia acontecido. Em um ato de extrema força, o velho espadachim tenta resistir àquela opressão e, como resultado da força empreendida pelo velho líder, os braços do santo da espada são dilacerados. O espadachim uiva de dor e olha para o centro da luz, reconhecendo o velho líder da aliança, Mestre Hu-Gon. O Mestre Hu apenas contempla o velho espadachim, que o encara e dá um sorriso inescrupuloso. Velho mestre, parece que nada que eu faça me ajudará a alcançar seu nível, disse o santo. E pensar que tudo que eu fiz até aqui foi em vão. Os braços dilacerados do espadachim jazem inertes ao chão, próximos de sua espada. Seu sangue retinta todo o espaço ao redor de seus membros. Desviado de sua efervescência anterior, o santo espadachim conjura ao velho sábio: você não será assim eternamente. Eu vi você na escuridão, perdendo tudo o que conquistara. E eu, um fraco que até mesmo o vento me aflige, eu vi sua queda. Em seguida, a imagem das mãos gélidas caindo como fragmentos de um espelho, descem e repousam sobre os cacos de vidro. O velho mestre, ao ouvir tais palavras, lhe admoesta, mandando calar-se, pois já está falando demais. E com o poder apenas de um de seus dedos, lança uma força avassaladora em direção ao espadachim, que apenas vê e, com um olhar de resignação, recebe aquele ataque, que ilumina todo o ambiente com uma imarcessível luz, sublimando, de modo abrupto, o velho espadachim. Mestre Hu-Gon lança um olhar triste e vê que tudo já acabou. Ele fecha seus olhos e em um tom melancólico chama: Santo da Espada. Logo após esse confronto, surge uma escuridão. Palavras inauditas são percebidas, ouve-se apenas uns burburios inconcebíveis. E à medida que o tempo passa, aquela escuridão começa a desvanecer, palavras ainda inaudíveis são pronunciadas, e de repente, dois olhos se abrem e um pensamento surge inesperadamente: isso foi um sonho? Tudo isso só pode ter sido um sonho, todas essas coisas. Um corpo deitado em uma cama é percebido, pensamentos saltam da mente daquele moribundo: o que está acontecendo? Onde eu estou? E em um sobressalto, tenta sair daquela cama, e ao perceber o ambiente, nota que ali não é seu quarto, e imagina que alguém o trouxe para lá. Ao tentar caminhar, lança uns passos cambaleantes. Quase caindo, tenta equilibrar-se, e, ao se apoiar em uma mesa, pensa que alguém fez algo com ele, pois ao dar aqueles pequenos passos, percebeu estar ficando sem fôlego. Ele se ergue, ficando ereto, e compreende que aquele lugar é muito estranho e desconhecido. Mas algo o deixa bastante assustado. Ele contempla seu reflexo no espelho, olha para o rosto refletido e se assusta, dizendo: o que é isso? Esse rosto não é meu. Eu me tornei mais jovem. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, o espírito do ancião conclui que aquilo deveria ser uma possessão. Contudo, ao ponderar aquela nova condição, ele conclui não tratar-se de possessão, pois não sente outra alma dentro daquele corpo. Nesse caso, afirma ele,
Trata-se de uma transferência de almas, em que sua alma deu lugar à alma de outra pessoa. Então, de súbito, o confuso espírito do velho líder questiona: por que eu estou em um corpo que está à beira da morte? Sentindo-se fraco, ele conclui que aquele receptáculo tem graves problemas interno e externo. Abruptamente, seus pensamentos são traspassados pela imagem do velho espadachim amaldiçoando Rougon, dizendo que não será para sempre daquela forma. Diante disso, o agora jovem líder da aliança põe a mão em seu olho e exclama: realmente, aconteceu conforme tudo o que o Santo da Espada falou, não era somente uma bobagem dita antes de morrer. Nesse interstício, já havia transcorrido meio ano, desde o evento em que culminou com a morte do Santo da Espada. O jovem pensou que havia sido o velho espadachim que trocara seu espírito, mas não encontrava o modo como isso foi feito e, se porventura foram outros, o que eles querem? O alvo deles seriam eu? Meu corpo? E envolto nesses pensamentos, outras dúvidas surgiam em sua mente: vi o que aconteceu com o meu antigo corpo? Certamente o dono desse novo corpo entrou no meu corpo antigo e eu entrei no corpo dele. E então, perscrutou ele: o que significa essas marcas em meu pulso? Essas feridas, o que são? Ele contempla seu reflexo no espelho e vê sua antiga imagem encarando-o de volta. Com o olhar pálido e fantasmagórico questiona: